Capítulo 6 fala da biologia da conservação. Sexto. Biologia da conservação. E aí nós vamos ver as principais ameaças aí à biodiversidade. Falaremos um pouco aí da perda do habitat, que é uma das ameaças, e também das espécies exóticas invasoras, né? Hoje, como é só uma aula, não vai dar para ver tudo isso. Mas aí, tentar ver a perda do habitat. Tentar chegar até lá, pelo menos. Tá? As principais ameaças à biodiversidade. A palavra biodiversidade ela está relacionada aí à grande diversidade de seres vivos que existe aí no nosso planeta Terra. A diversidade, a grande quantidade, diversas são elas, é enorme. Tá? E tem tantas espécies que algumas ainda nem foram descobertas e outras deixaram de existir antes mesmo de serem descobertas. Foram extintas aí antes de nós termos o conhecimento da existência delas. Né? Pra você ter uma ideia do grande número de seres vivos de espécies de seres vivos que existem e existiam aqui, né? Algumas já deixaram de existir e nós nem sequer descobrimos elas, e outras ainda existem e nós não encontramos ainda. Não fazemos ideia que elas existem. Só para você ter uma ideia da diversidade que é. Tá? Entretanto, essa distribuição aí pelo planeta, ela pode variar muito, porque alguns ecossistemas eles apresentam uma biodiversidade muito maior que outros. Se você pegar como exemplo a Mata Atlântica, que é um ambiente úmido, que tem água, a quantidade de luminosidade ali é adequada para muitos seres vivos. Com certeza a Mata Atlântica ela tem uma diversidade muito maior que um deserto. Primeiro que o deserto você não vai encontrar a mesma variedade de plantas que tem uma Mata Atlântica. Lá serão bem poucas plantas. E as espécies também, a quantidade de espécies também são bem reduzidas. Não é qualquer ser vivo que consegue sobreviver ali com pouquíssima água e com um ambiente muito quente, muito seco. Tá? Então, tem essa variação aí de ecossistemas. Tá? Tem ecossistemas que tem muitos seres vivos, muita variedade, enquanto outros têm poucos. Tá? O conceito de biodiversidade, claro, ela está relacionada aí a grande número de espécies que existem, mas não está só apenas relacionado a isso, tá? Também considera a diversidade de genes. Nós já falamos de genes, né? Então, também considera essa diversidade de genes aí de cada indivíduo de uma mesma espécie, tá? Esse aspecto ele é importante pelo fato de que quanto maior a diversidade genética, será maior a chance dessa espécie ela sobreviver no caso de mudanças aí no ambiente. Tá? Mesmo os seres, mesmo sendo de mesma espécie,
cada um tem uma característica genética diferente, né? Tem grupos, características genéticas com genes diferentes, mesmo sendo de mesma espécie. Então, havendo a mudança ali no ambiente, alguns poderão não sobreviver, mas outros com essa mudança, com esses genes diferentes, poderão continuar ali vivos e mantendo a espécie viva, né? Garantindo a sobrevivência da espécie. Deixa eu escrever uma coisa aqui. Isso. Também está relacionado à variabilidade genética. Eu acho que o povo tá aproveitando é o feriado em casa, dormindo. Deve estar achando que hoje não haverá aula. Né? Não sei também. Mas eu mandei o link, então aproveitar para E dormir muito. também tinha o comunicado também, né? Que já tinham mandado postar até no Instagram. Ah, talvez próximo mês a gente volte às salas. Estão vendo aí No se mês próximo de mês. outubro. Sim. A previsão é É, essa, né? eu não vou voltar não pra escola. Vemos. Porque Tá. eu sou doença crônica. Aí eu não vou voltar. Hum. Tá, nós temos um exemplo disso aí, tá? Que eu falei da variabilidade de genes ali, dessa importância, né? Imagina aí se uma área existem organismos de uma mesma espécie que eles são geneticamente idênticos, tá? No caso, ele não possui essa variabilidade aí genética. Eles reagirão da mesma forma, tá? Da mesma maneira, caso haja uma mudança no ambiente aí. Se haver uma mudança no ambiente, como todos eles têm a mesma genética, são geneticamente idênticos, então, se essa mudança provocar a morte deles, não for adequada para a sobrevivência deles, todos irão morrer e isso levará à extinção da espécie. Tá? Já se uma população com indivíduos geneticamente diferentes é da mesma espécie, é a população, só que são geneticamente diferentes. Essa mudança, ela poderá fazer com que essa mudança no ambiente, né, poderá fazer com que alguns deles não sobrevivam a essa mudança, mas outros conseguirão resistir e garantir a sobrevivência da espécie. Então você vê aí a importância de
os seres de mesma espécie eles serem geneticamente diferentes, terem características, terem genes diferentes. Então, vou botar aqui. Eu vou tentar fazer slides, tá? Essas aulas de biologia ficam melhor em slide. Claro, fica melhor na sala de aula, né? Mas como está sendo sem remoto, eu acho ainda melhor no slide do que dessa forma. Mas eu tô achando melhor no quadro, porque dá pra entender melhor. Porque o slide você ainda fica um pouco confusa, na minha opinião. Mas é porque, tipo, no slide isso aí já está escrito, entendeu? Vai só aparecendo um de cada vez. Eu vou falando, e essa coisa que eu estou falando vai aparecendo. A importância do quadro, eu vejo assim, é na parte de cálculos e gráficos, essas coisas. Quando a gente estava vendo genética, que precisa fazer ali o quadro de Pinel, né? Estava vendo ali as leis de Mendel, eu achava interessante o quadro. E até quando estava vendo física e química também. Mas isso aí que é só escrita, acho que é a mesma coisa de estar no slide. No slide é até mais rápido também. E aí eu só vou passando e aparece a frase toda, né? Fica bem. E como alguns ficam com dificuldade na internet, nesse caso aqui não consegue ver, se for no slide eles conseguem ver, tranquilo. Não sei o que está acontecendo que é a internet esses dias, quando não é a minha, é de alguns alunos. A minha filha aqui em casa, misericórdia, chega a dar raiva, menina. Eu passei sexta, sábado e domingo sem internet. Veio voltar domingo à noite. Esses dias está ruim para todo mundo. No sétimo ano quase não consigo dar aula lá, porque só um ou dois alunos que conseguem enxergar o que está no quadro. Tu vai tirar print, né? Já tirei, amado. Não perde tempo não. Chegou no final do quadro já está pintando. Bom, dessa forma você consegue notar, né, que a biodiversidade ela é dependente, né? A biodiversidade dos seres aí no planeta Terra, ela é dependente da variabilidade genética, a diversidade genética, né? Já que só assim que essa variedade de características é que o indivíduo de uma espécie ele pode resistir a mudanças. Não há outra forma. Se houve mudanças que, de certa forma, é desfavorável a essa espécie, se ele não tiver uma mudança genética ali, se os seus genes não forem diferentes, toda essa espécie vai ser extinta. E isso vai reduzir a diversidade, né? Vai reduzir a diversidade das vidas, dos seres vivos. Isso possibilita que a espécie ela se mantenha ou que novas sejam formadas, novas espécies sejam formadas. E a biodiversidade ela já está relacionada aí a essa evolução, nós já vimos, né? E também está relacionada à seleção natural. Nós vimos também que é a teoria de quem? Você lembra? Seleção natural? Não lembro, não. Charles Darwin.
Tá? Seleção natural é a evolução aí, a teoria de Charles Darwin, né? Que o ambiente seleciona os seres. No caso aí, o ambiente, havendo mudanças no ambiente, está selecionando os seres que têm genes com características favoráveis àquele ambiente. Isso é a seleção natural. E, claro, também está relacionado à mutação, que nós também já vimos, e à recombinação gênica. Né? Está tudo relacionado aí ao ambiente. A biodiversidade depende disso aí, depende da seleção natural, da mutação e da recombinação gênica. Tá? Graças a esses três fatores aí, garanto que haja a biodiversidade. Vou até botar aqui. Assim. Seleção natural. Eu acho que eu já estudei sobre a seleção natural, só não lembro em que série. E nem lembro o que. No ano. No ano, começo aí. Nós vimos isso aí no começo, lembra? No começo do capítulo 5, no caso, né? Peraí, só um minuto, porque eu tô no quarto. Que página, Lucas? E que a gente tá vendo agora? Peraí. O capítulo 5 é? Ou é capítulo 4? Tá perguntando de quê? Que a gente tá vendo agora ou da seleção natural? Seleção natural. É capítulo 5. Aí você vai olhar Ah, agora? tá, pronto. Não, só, só tirando a dúvida mesmo. Seleção natural. E pro Charles Darwin, na página 13. Não, página 12. Hipótese evolutiva de Darwin. Tá. A biodiversidade ela precisa ser estudada, né? Bem estudada. Tá? Tem que ser compreendida. Você tem que entender todos os detalhes da biodiversidade. E ela deve ser conservada. Não somente aí em relação ao número de espécies que existem, mas também ao número de indivíduos de cada espécie, né? Você tem, por exemplo, a espécie, uma certa espécie lá de macacos, você tem que estudar e compreender, né, o número de espécies, o número de seres de cada daquela espécie ali. Tá? Só para você ter uma ideia da biodiversidade que é. Se você não souber isso, você não faz fazer ideia da quantidade de seres que existem e não vai poder relacionar bem isso aí com a biodiversidade. Você tendo conhecimento de cada um deles, pelo menos
uma estimativa, você consegue desenvolver projetos aí, estudos científicos adequados para cada espécie em cada região, né? Então, a ecologia, ela é a ciência aí que estuda as interações entre os seres vivos, a ecologia, tá? Ecologia. Vou botar aqui. Ecologia. É a ciência, ela estuda a interação aí entre os seres vivos e a relação deles com o ambiente. Basicamente aí está estudando os seres, como eles vivem ali em seu ambiente, tá? E ela auxilia a compreender como a biodiversidade, né, como a diversidade ela é importante. Então, a ciência que estuda, deixa eu ver como coloca, tá? Aí, basicamente, ela estuda a interação entre os seres vivos, né, como eles interagem entre eles, e a interação deles com o ambiente também. Entre os seres vivos e a interação deles, né, com o ambiente. Basicamente é isso. Como é que os seres vivos eles se relacionam uns com os outros e como é que cada um se relaciona com o ambiente também. Isso aí ajuda a compreender a biodiversidade. Tá? A vida humana, ela depende da biodiversidade, tá? Já que basicamente quase todos os nossos alimentos e produtos eles vêm da natureza, vêm aí provém de outros seres, né? No caso, em geral, de plantas. Mas claro, nós também nos alimentamos de outros animais, tá? Então, os seres humanos aí, a humanidade, ela depende aí da biodiversidade, já que suas atividades básicas elas ajudam na sobrevivência, né? No entanto, as próprias atividades, nossas próprias atividades, elas aí causam prejuízos ao meio ambiente, seja a destruição de matas, de florestas, para a produção agropecuária, né? Seja a produção de vegetais ou também criação de animais, isso é agropecuária. Várias florestas são destruídas para criar cercados e criar animais, ou também para plantar hortaliças ou frutas, né? Enfim. Você está destruindo aí um ambiente, um habitat dos animais, e criando coisas para o nosso consumo, mas de certa forma você está atrapalhando a biodiversidade, você está reduzindo ela, tá? Então nós precisamos do meio ambiente, nós precisamos da biodiversidade, porém nós mesmos a destruímos. Isso é um pouco redundante, né? Estamos destruindo o que nós precisamos. E isso prejudica, talvez não prejudique tanto a nós mesmos, mas isso irá prejudicar com certeza nossos descendentes. E a imagem passou aí agora. Com certeza irá prejudicar aí as gerações futuras, né? Então, conhecer as causas que levam à perda da biodiversidade, ela possibilita pensar em estratégias aí para que essas perdas sejam reduzidas ou eliminadas. Além da destruição para a produção agrária, o avanço das cidades também, destruindo florestas para construir cidades, aumentando o tamanho das cidades, também é outra forma aí que estamos
destruindo a biodiversidade, né? Reduzindo a área verde para construção aí de concreto, né? Enfim, os principais fatores que diminuem até a extinção da biodiversidade em uma área que pode ser bem maior aí, seria um dos exemplos, o desmatamento, que é bem comum, a queimada, seja ela intencional ou não, ela reduz. É isso que eu ia falar das queimadas, porque você, não sei se você tá assistindo, mas tá tendo muita queimada nesses últimos dias lá no Pantanal, né? Eu vi no jornal, acho. Eu vi acho que foi no Instagram. Mas o desmatamento e a queimada, seja ela intencional ou não, ela também causa um desastre enorme, né? A poluição da água, a própria poluição da água, ela reduz aí a biodiversidade, tá? Não só da água, mas também a poluição do solo e também a poluição do ar, com o monóxido de carbono, né? No caso, produzido por veículos e também outros casos aí, né? E a exploração extrativa, né? A exploração aí excessiva das espécies. No caso, eu acho que não foi nessa turma que eu falei, mas um exemplo é a pesca. Tem um período que você não deve pescar, que é para que aquela espécie, por exemplo, a sardinha, ela tem um período de sua reprodução, e esse período você não deve pescar, que é para que ela possa se reproduzir, e quando voltar o período de pesca, tenha o que pescar, né? Se você, mesmo nesse período de reprodução das sardinhas, você continua pescando, vai só reduzindo a população, porque você está pescando peixes ali que iriam reproduzir novos peixes. E um dá origem a centenas. Só que você está tirando eles. E isso vai só reduzindo, eles não vão se reproduzir. E vai só reduzindo. Quando chegar no período que você realmente deveria pescar, não vai ter o que pescar, porque os peixes não reproduziram. Não tem o que pescar. Então, deve obedecer esses quesitos aí. Então, a exploração excessiva de espécies, ela também prejudica a biodiversidade, tá? Bom, já é 8h09, não vou começar a perda do habitat, porque não dá tempo de terminar mesmo. 8h10 agora, bateu o horário. Tem que começar com outra turma já. Então, sexta-feira tem aula, a gente continua, tá bom? Tá certo. Vou tirar